Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo tutorial de Blender. Muito bem, o que nós iremos fazer nesse vídeo? A gente terminou no vídeo anterior, nós fizemos as modificações, algumas modificações na textura, é isso. Já tínhamos criado o olho. Então, apesar do foco desses tutoriais não ser edição de imagens, eu quis deixar bem claro que esse é um processo que precisa ser feito, né? Você precisa abrir essa textura em um editor de imagens para você fazer melhorias. No caso, eu adicionei o olho. No tutorial de hoje, a gente vai agora entender um pouco sobre renderização, que seria a renderização do nosso trabalho, antes da gente iniciar para a parte de partículas, né? A renderização principalmente vai envolver, vamos entender por que é que eu fiz esse tampão aqui, qual vai ser a utilidade dele, né? E nós vamos basicamente mexer no olho, né? Muito provavelmente não vai dar tempo a gente iniciar partículas nesse vídeo, mas se der tempo a gente já inicia a colocação dos pelos no nosso personagem, certo? Então, muito bem, aqui eu tenho esse tampão, né? Esse é o tampão do olho do Eevee. Do jeito que está aqui, se eu colocar, vai ficar dessa forma, não é isso? Mas a ideia é que esse tampão aqui, ele tem um formato redondo, ele forme o olho, né? Tanto a textura quanto essa parte aqui formariam o olho, o globo ocular do personagem, certo? A gente vai ter que fazer algumas alterações aqui. Antes da gente começar as alterações, eu vou falar um pouco sobre renderização. Essa é uma parte muito importante. Se eu apertar, estou vendo aqui que nossa tecla... Deixa eu ativar aqui nossas... Vocês poderem ver o que eu estou apertando. Se eu apertar o botão 0... eu vou para esse modo aqui. O que a gente está visualizando aqui nada mais é do que o quadro da câmera, não é isso? Lembra da câmera? Olha aqui ela, ó. A câmera ela está sempre aqui em cena. Então, se eu apertar 0, eu vou diretamente visualizar o que está sendo visto pela câmera. A tecla que serve para renderizar o trabalho é a tecla F12. Certo? Já vou explicar aqui o que é renderização para vocês, porque a gente vai, a partir da renderização, já tá trabalhando com o pelo, né? Já para a gente ficar vendo o resultado do nosso trabalho. Então, isso é um processo bem importante. Vocês viram que está escuro, né? Está bem escuro. F12 renderiza. É porque está sem uma lâmpada. Vamos colocar uma lâmpada aqui. Shift A. Lamp. Eu gosto de usar o Point. Agora acho que vai dar para a gente visualizar alguma coisa. F12. Muito bem. Então esse é o trabalho aqui renderizado. Aqui a gente não fez nenhuma configuração. Pode fazer as configurações de renderização nessa aba aqui, certo? Tá um efeito meio plástico, que está bem... não fizemos, como eu disse a vocês, não fizemos ainda ajustes aqui, como por exemplo, na questão do mundo, se a gente tiver o Ambient Occlusion, já vai dar uma melhorada aqui no trabalho. Muito bem. No início, lá no primeiro vídeo, eu disse a vocês sobre os modos de renderização. O Blender tem dois renderizadores. Esse Blender Render é o mais básico. Ele utiliza CPU, né? Ele é bastante lento. Não é recomendado. Antigamente o Blender só possuía essa versão. Se você quisesse um renderizador mais poderoso, que utilize placa gráfica para acelerar a renderização, você não tinha, né? E só que eu não lembro a partir de qual versão o Blender veio com o Cycles, né, que é o seu renderizador próprio. Vou mudar aqui para o Cycle. A gente vai trabalhar agora só no Cycles.
Vocês viram que eu perdi a textura, né? E vamos renderizar agora para a gente ver como é que tá. Renderização, como vocês podem observar, é um processo bastante custoso, pesado, certo, para o computador. E a depender da sua cena, se ela tiver muitos efeitos, né, essa renderização ela pode demorar ainda mais se a imagem for muito grande. Agora imagine aqui vocês, isso aqui é a renderização apenas de um quadro. Geralmente em um segundo a gente tem 30 frames ou 24 frames. Então para me formar um segundo de animação, por exemplo, esse personagem se mexendo, eu precisaria de 30 quadros iguais. Teria que renderizar 30 quadros. Então isso já nos dá a dimensão de como é que essa questão de renderização, né? Se eu quisesse criar um filme em 3D, o processo é esse. Claro que as grandes indústrias usam as melhores placas gráficas do mercado, isso facilita bastante. Mas em computadores modestos como o meu, o processo ele é bastante lento e em alguns momentos pode ser frustrante, né? Às vezes você quer adicionar muitos efeitos ao trabalho, você não vai conseguir ter um tempo de renderização hábil, certo? Então, para renderizar às vezes um frame, como foi aqui, pode demorar um dia, por exemplo. Isso não é bacana. Eu perdi a textura, vocês podem observar. Vou usar a cena que eu estou aqui do lado com o Node Editor. Basicamente, o Node Editor, o Cycles, ele trabalha com o esquema de nodes, né? Então, se eu quiser adicionar efeitos, melhorias aqui nessa renderização, eu vou trabalhar com nodes. Como é que nós vamos fazer? Agora aqui no material do personagem, eu vou até renomear aqui para Eve Material. Eve Material. Nós vamos usar nodes. Olha aqui, ó. Quando eu cliquei em usar nodes, eu venho com o node mais básico, que é o de fuzzy. E tem sempre um node de saída, certo? Vamos aqui em color, posso estar alterando a cor do meu personagem. Aqui as opções de ruggedness. Aqui eu posso estar escolhendo que tipo de... como é que vai ser gerenciada aqui a textura, o material desse objeto. Eu vou escolher aqui Image Texture, certo? E eu vou escolher a textura do Eve, né? Ela já estava aqui no Blender, então tá aí. Por que foi preciso fazer isso? Porque a gente estava trabalhando com o Blender Render, né? Um processo um pouco diferente. Aqui a gente usa nodes. Olha aqui o que aconteceu. Quando eu coloquei Image Texture, eu tenho aqui o node da imagem, ó, certo? Está ligado ao de Fuzzy, que é um node de mapeamento e pintura básica de um objeto, e a saída, certo? Bem básico aqui esse node. Vamos renderizar agora para ver como é que está ficando o processo. O Cycles ele tem um processo de renderização, pode ser mais lento, mas ele é bem mais poderoso, o resultado fica bem mais interessante. Muito bem. Foi só para vocês terem uma ideia, então isso é renderização. Eu vou aqui, eu posso estar selecionando a câmera, se eu fizer G, ó, eu posso estar movimentando ela. Se eu fizer G e apertar Z duas vezes, eu posso aumentar ou diminuir esse ângulo. Muito bem, agora para não perder mais muito tempo, nós vamos dar uma ajeitada aqui na questão do olho, não é isso? A gente tem que ajeitar essa questão do olho para depois partirmos para a parte de partículas, né? Colocar o pelo do personagem. Eu já estava observando alguns detalhes aqui. Nós vamos colocar aqui, nós vamos trabalhar com nodes com esse olho, certo?
Inicialmente, o que nós iremos fazer? Vou fazer aqui um Ctrl L. Uma coisa bem interessante, eu tenho aqui dois objetos. Eu fiz isso meio que de propósito lá no início, já para ensinar uma coisa bem útil para vocês agora nesse momento. Eu até mapeei esse cara aqui junto com ele. Não sei se vocês lembram que na textura nós temos uma partezinha branca que representa essa parte aqui do olho. Agora a gente vai fazer uma coisa que é muito necessário a gente fazer isso às vezes. Eu selecionei o objeto aqui no Ctrl L. Vou usar a tecla P. Selection. P é o atalho para Separate. Quando eu apertar Separate, o que aconteceu agora? Ó? Eu separei esses objetos do olho do personagem. Antes eles estavam juntos. Agora quando eu aperto edição, eu não consigo mais editar o olho, essa parte do olho. Fiz isso justamente porque eu não vou trabalhar aqui com Image Texture. Vou até remover o Node aqui. Opa. Eles estão associados ao mesmo. Isso. Sim, eles estão ao mesmo material. Vamos adicionar um novo material aqui. Nesse mais. Vou chamar esse material de New. Né? New. Olho Eve. Bem. Tá aqui o Node do olho do Eve. Eu só vou a Saigin aqui, ó. A Saigin. Pronto. Muito bem. Então o Eve tem um node da textura. Aqui não tem node de textura. Só dar uma olhada num detalhe aqui. Pronto, eu vou remover esse cara daqui. Pronto. Olhem aí que eu tenho agora dois materiais que a gente está com um node básico. Muito bem, esse tampão aqui ele vai servir para dar um efeito a esse olho aqui. Esse olho está muito superficial, ele está feito em textura. Né? A gente só colocou a textura lá no Photoshop. É isso? Então esse olho é que vai dar vida a esse texto. Basicamente a gente vai aplicar aqui uns nodes para criar um efeito que a gente chama de Fresnel, um efeito de reflexão e de Fresnel. Tipo, vamos colocar um efeito realmente de vidro e um efeito brilhoso para aplicar esse efeito. Quando a gente colocar esse tampão aqui sobre a textura, quando a gente colocar esse tampão aqui sobre a textura, vai ficar um resultado bem bacana. Como é que a gente vai fazer? Eu salvei um node aqui bem bacana que vai servir para a gente criar esse aqui. Certo? A gente vai aplicar um node de Refraction e Glossy. Vamos aprender a utilizar nodes aqui. Outra coisa bem interessante, a gente pode deixar isso aqui no modo Render. Ó, a gente está visualizando como é que é o personagem já na forma renderizada. Tipo em tempo real. Olha aí que bacana. Então vai dar para a gente ver aqui no vídeo. Aqui no editor de nodes, a gente adiciona um novo node no Shift A. Primeiro eu vou precisar de um node que vai me permitir misturar dois shaders. Vamos colocar agora um shader chamado Glossy. O efeito de Glossy. Shift A. Refraction. Vai ser bem simples aqui. O ADD vai ficar aqui. Vou remover esse cara. E vou fazer uma mistura aqui. Olha aí. Olha como é que fica o comportamento agora. Ó. Ele está tipo refratando tudo que tem aqui. É isso.
Agora, quando eu colocar esse cara, vou ter que sair desse modo, vou colocar ele aqui. Vamos voltar para o modo Render. A gente tem que fazer aqui algumas alterações. Está aqui no modo Beacon. Vou só dar uma olhada como é que está configurado aqui. Aqui está 0.10 e 1450. Não, esse outro aqui. 0.10, 1000. Ok. Vamos lá. Aqui está 0.010. 1450. Acho que não é ADD. Deixa eu me confundir aqui. É ADD Shader mesmo. Material Output. Ok. Rugless. Refraction Rugless. 0. Muito bem. Tá um pouco por aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui na cena. Dar uma olhada aqui se está bem configurado da forma correta. Esse nude aqui foi eu que fiz, ele é bem básico, né? Quando eu fiz eu tive um resultado satisfatório. Agora está sendo algum probleminha aqui. Vamos dar uma mexida para saber. Muito bem. Estou observando aqui o problema. Esse objeto aqui, ele não está com esse efeito. Ele vai ficar interessante quando eu tiver duas camadas, né? Observem que ele aqui só tem uma camada. É bom que a gente já vai aprender a utilizar um novo modifier aqui. Ele copiou os mesmos modifiers lá do Eevee. Eu vou aplicar o Subdivision Surface aqui logo dele. E agora eu vou adicionar um novo modifier aqui chamado Solidify. Muito bem. Olha o que o Solidify faz. Ó. Se aumentar isso aqui, ó, vocês estão vendo que o objeto está tipo ficando mais grosso. Isso. Vamos dar uma olhada no resultado agora. Agora acho que vai ficar interessante. Tinha me esquecido desse detalhe. Olha aí. Vou colocar logo lá no olho.
Muito bem. Estou tendo alguns problemas técnicos aqui. Eu fiz esse trabalho agora há pouco, antes de fazer a videoaula. Lá estava tudo ok. Né? Mas mexer com nodes é um pouco complicado. Devo estar fazendo alguma coisinha errada aqui. Eu estou observando que ele está criando uma sombra, né? Não era para ele estar fazendo isso. Ele está criando uma sombra aqui dentro, aqui essa parte escura, certo? Vou trocar a lâmpada aqui. Essa lâmpada, vou colocar ela para virar um sol agora. Esse sol está muito perto dele, né? O que vai acontecer agora? Muito bem. Vou dar uma mexida aqui para ver se eu consigo tirar essa parte da sombra. Tudo bem, pessoal, a gente já está com 20 minutos de vídeo. Alguns problemas técnicos aqui. Acontece. Vou dar uma estudada aqui para ver qual é o problema, como é que resolver. E no próximo vídeo a gente conclui essa parte do olho. Vocês vão ver que vai ficar um resultado